Fala, juventude aventureira, tudo pronto para mais uma jornada incrível? Bora mergulhar com toda energia na nossa resenha de hoje. Aqui a gente vai conhecer as histórias daqueles que são os verdadeiros heróis da igreja. E a nossa missão hoje é desvendar a vida de um personagem espetacular, assim numa pegada bem estilo anime mesmo. É uma jornada de muita fé, coragem e, claro, um poder espiritual gigantesco. Agora imaginem só a cena. A gente está lá na era dos grandes conquistadores, sabe? Aqueles guerreiros com espadas gigantes, armaduras brilhantes. E bem no meio de tudo isso, a gente tem um homem super simples, um agricultor. Aí fica a pergunta: como é que um humilde camponês que passava o dia todo trabalhando na terra conseguiu alcançar aquele nível máximo e se tornar um santo lendário? Pois é, vamos dar uma olhada na ficha de personagem dele para entender? Nosso herói de hoje é São Isidoro. A jornada de origem dele começou lá em Madrid, mais ou menos pelo ano de 1070. E olha que detalhe muito legal. Ele não usava escudos gigantes nem feitiços mágicos, nada disso. As armas principais dele eram o arado, ali para cultivar a terra, e o Santo Rosário. Quer dizer, ele upou o espírito dele não lutando em batalhas épicas contra dragões, mas sim nas tarefas do dia a dia. Ele usava aquelas habilidades especiais que são simplesmente imbatíveis. Uma oração profunda, o trabalho duro ali na lavoura e uma caridade gigantesca. E o mais interessante de tudo isso é ver como o Isidoro ativava o poder diário dele. Antes de ir lá enfrentar aquele sol quente, todo o cansaço dos campos, ele começava cada manhã com o maior power-up de todos, que é a Eucaristia. Ele participava da Santa Missa todos os dias, literalmente bebendo dessa fonte infinita de graça. Era como se fosse a verdadeira poção de estamina dele, sabe? Aquela que dava as forças para enfrentar absolutamente qualquer desafio do dia. E por falar em desafio, não pense que o trabalho no campo era só uma obrigação chata e cansativa. Tem um segredo fantástico no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2427, que explica muito bem isso. Ele diz que o trabalho honra os dons do Criador. Isso é muito doido porque transforma aquele suor do dia a dia em uma missão sagrada de verdade. O Isidoro estava ali jogando no modo co-op, colaborando diretamente com o Filho de Deus na obra redentora, literalmente em cada sementinha que ele plantava. Mas assim, é claro que toda boa história de herói tem que ter os seus vilões, né? No caso do Isidoro, não eram monstros gigantescos, mas era um negócio igualmente difícil. Os colegas de trabalho que morriam de inveja dele. Eles começaram a acusar o nosso herói injustamente, dizendo que ele largava o trabalho lá no campo só para ficar rezando. Mas adivinha como ele derrotou esses inimigos invisíveis? Ele manteve o foco total na missão, ativou aquele escudo impenetrável da fé e confiou 100% na proteção divina. Sem erro. E o mais legal é que ele não lutou sozinho. Afinal, todo herói precisa daquele membro insubstituível na equipe, não é mesmo? E aí entra em cena a Beata Maria de la Cabeça, que era a esposa dele. Juntos, os dois formavam uma dupla super dinâmica. Era aquele modo cooperativo perfeito, onde um equilibrava e dava força para o outro. Todo esse amor e essa ajuda da Maria foram simplesmente essenciais para o Isidoro superar aquelas acusações e todas as dificuldades daquela época. E o ponto crucial para a gente entender aqui é exatamente o que a igreja ensina sobre o sacramento do matrimônio. O catecismo mostra para a gente que o casamento funciona como um verdadeiro buff de santificação mútua. O Isidoro e a Maria se santificaram juntos. Um ajudava o outro a caminhar rumo ao reino dos céus, mostrando na prática que o amor familiar é, com toda certeza, uma das magias mais poderosas que existem. Então, vamos avançar um pouquinho e ver como todo esse amor transbordava na vida prática deles. Sabe aquele momento de dividir o loot, aquele saque maneiro depois de uma aventura épica? O Isidoro e a Maria faziam isso. Eles pegavam o pouquinho que eles tinham e dividiam com os mais pobres. Ninguém, mas tipo, absolutamente ninguém, saía de perto deles de mãos vazias. O ataque especial dessa dupla contra a pobreza e o egoísmo era uma generosidade que não tinha fim. Eles foram verdadeiros faróis luminosos da caridade cristã. Se a gente for mapear a jornada terrena desse agricultor formidável, a gente vê que ele nasceu lá por volta de 1070. Trabalhou com a maior paciência durante a vida inteira e faleceu no dia 15 de maio de 1130. Mas calma aí, que a jornada não terminou nessa data, não. O exemplo de vida dele foi algo tão, mas tão gigante, que em março de 1622 ele foi oficialmente canonizado, ou seja, elevado aos altares da igreja pelo Papa Gregório XV. E isso leva a gente direto a um dos conceitos mais fascinantes de toda a nossa fé. A morte para o Isidoro foi só uma transição de fase, sabe? Foi a ascensão dele para a nossa guilda celestial.
porque como o Catecismo da Igreja Católica ensina sobre a comunhão dos santos, a galera que já habita o céu não para de interceder por nós nem por um segundo. O Isidoro continua super ativo, usando o poder celestial dele para mandar aquele help sempre que a gente precisa. E aí vem a pergunta de ouro: como é que a gente faz para ativar essa conexão incrível? Bom, através dessa prece aqui, que é como invocar um ataque especial cheio de bênçãos. Quando a gente reza, querido santo, interceda para que tenhamos boas colheitas, para que sejamos trabalhadores exemplares e pessoas generosas por excelência, a gente está pedindo para o São Isidoro aquele bônus espiritual no nosso próprio dia a dia. É a prova definitiva de que a oração e o trabalho andam sempre juntinhos, de mãos dadas. O legado desse cara é imortal. Celebrado com muita festa no dia 14 de maio, São Isidoro é o invencível padroeiro dos agricultores e camponeses, especialmente lá em várias cidades da Espanha e também da Itália. Os restos mortais dele continuam preservados na Igreja de Santo André, lá em Madrid. E, no fim das contas, a grande lição que ele deixa pra gente é que, com muita paciência, as sementes que a gente planta aqui rendem recompensas celestiais que são infinitamente maiores que qualquer fruto que a gente colha na terra. São Isidoro Lavrador, rogai por nós. E assim a gente chega ao fim de mais uma jornada épica. Se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se a sua inscrição ainda não está feita, aproveita agora. Se inscreve no canal Catequista Felipe Lucas e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero ouvir a nossa comunidade. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos e posso até trazer sua pergunta em uma próxima resenha. Até lá!